Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão especialmente acompanhando esta série Você Crê na Bíblia. Nós vamos dedicar o nosso tempo a aprender um pouquinho da ordem dada por Jesus para que nós possamos estar alinhados com o seu Evangelho. Ordem que é: todo aquele que ouvir, todo aquele que crer, deve ser batizado. Deve ser batizado conforme a ordem que ele deu em São Mateus, capítulo 28 e o versículo 19, que nós já vimos e vamos revisar aqui. Então, em São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, o versículo 16, está registrado: quem crer e for batizado será salvo. Então, como entrar no reino dos céus? A partir de que Jesus veio, pregou o seu Evangelho. Então, o que é que nós devemos fazer para entrar no reino dos céus? Nós vimos já anteriormente, que a partir do início do pecado, lá no primeiro vídeo desta série, quando o pecado entrou na humanidade, Deus enviou a promessa de salvação. A promessa de salvação, ela veio se cumprir com o sacrifício de Cristo. Ele era o Messias prometido, lá em Gênesis 3. E ele veio e, através da sua vida, pregou, e depois nós vemos o Calvário, o sacrifício. Todos aqueles que estavam antes, que vieram crendo na vinda do Messias e que tinham esta fé neste evangelho da vinda do Messias, eles foram salvos. Aqueles que já tinham morrido, nesta fé, eles tiveram a sua alma resgatada. Foi pago o preço pelas suas almas e eles se tornaram salvos. Aqueles que estavam vivos no tempo de Jesus e que ouviram o seu evangelho, pregado posteriormente pelos seus discípulos, eles tiveram a sua fé convertida à fé dos discípulos, à fé de Jesus, através dos discípulos. Eles compreenderam que para serem salvos, eles deveriam também se tornar discípulos, também se tornar verdadeiros cristãos. Então eles seguiram a ordem de Jesus e foram batizados. Nós vemos isso em Atos 2, verso 38. Vamos ver isso aqui. Esta ordem, portanto, foi cumprida para aqueles que estavam vivos naquele tempo. Mas esse evangelho, ele permaneceu ao longo das eras, ao longo dos séculos. E ele permanece até hoje. E todo aquele que segue este evangelho, todo aquele que segue esta ordem, que ouve, crê e obedece nesta ordem, que passa a participar deste plano de salvação enviado por Deus, ele tem, portanto, estamos dizendo isto de hoje, ele tem, portanto, a sua fé resgatada à fé dos seus pais, dos pais apostólicos. Tem a fé resgatada à fé apostólica. Estamos citando Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que nós vamos mais à frente ver. Mas é importante você já ir compreendendo desde já que o ministério de Jesus, que Jesus veio com esta dupla, vamos dizer assim, com esta dupla função. Ela veio, o ministério de Jesus, o evangelho de Jesus, ele veio para resgatar a fé
para salvar aqueles que tinham vindo, nascido e que estavam sob pecado, debaixo do pecado, da ordem do pecado, a perdição, a separação eterna de Deus. Jesus veio, e todos os mensageiros que vieram antes dele vieram para resgatar a fé do povo, para trazer a fé do povo, para crerem na fé sob o Evangelho de Cristo. Ou seja, resgatar a fé dos pais, aqueles que vieram antes, à fé dos filhos. Quem são os filhos? Os apóstolos, aqueles que deram prosseguimento no Evangelho de Cristo, conforme o ensinamento que eles trouxeram a partir do que eles ensinaram, do que eles aprenderam com Jesus. Então, Malaquias capítulo 5 e 6, a primeira parte do versículo, nós vamos ver especificamente depois, com o versículo aqui na tela vai ficar mais fácil para compreender. Mas é importante que você já comece a ficar incomodado de querer compreender isso, porque isso é bênção para a sua vida, para a sua alma. Então, a primeira parte do versículo, ele se concretiza com isto, com o resgate da fé de todos aqueles que estavam vivos, naturalmente, Os que estavam mortos foram resgatados quando Jesus ressuscitou. Aqueles que estavam vivos naquele tempo, mesmo estando crendo em tradições, no evangelho moderno da época, eles tiveram que ter a sua fé convertida à fé dos apóstolos, seguir os ensinamentos dos apóstolos. E todos aqueles que vieram depois, mensageiros que Deus foi enviando depois, no decorrer das eras, tiveram que também ter a sua fé convertida na fé dos apóstolos. Então, estaria se cumprindo ali a segunda parte do versículo, que é ter a fé convertida dos pais aos filhos. Mas vamos voltar a tratar desse assunto mais para frente, e isso esperamos que fique mais claro para você. Então a ordem de Jesus foi essa, que todo aquele que cresce fosse batizado. E isso para todos aqueles que estavam ali, naquele tempo, mas também para os outros. E é por isso que nós já estamos adiantando o assunto aqui, porque a ordem de Jesus, em São Mateus 28, 19, foi para ensinar todas as nações. Então não ficou somente restrito àqueles que estavam ali, junto com Jesus. Mas também este evangelho deveria permanecer sendo pregado, sendo ensinado no decorrer das eras, dos séculos que viriam depois. E pregando, ensinando e batizando. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Lucas capítulo 24. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então esse foi um mandamento de Jesus, a ordem de Jesus. Agora queremos aqui trazer um destaque muito importante. Quando Pedro pregou e cumpriu, e a todos aqueles que estavam vivos naquele tempo, conforme dissemos a respeito de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Quando Pedro pregou, ali em Atos 2, verso 38, e ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem é que estava pregando ali? Era Pedro com a sua concepção mental? Ou ele estava pregando através do Espírito Santo? Não estava ele no cenáculo junto com os demais? Não receberam eles o Espírito Santo? E o que é que Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer neles quando eles o recebessem? E o que aconteceria com todos aqueles que recebessem o Espírito Santo? O próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria para ajudá-los a guardar, a compreender e a obedecer o mandamento de Jesus.
os mandamentos de Jesus. Então, quando Pedro diz aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ele estava falando, dando a ordem sob a revelação. Portanto, isto significa, prezados irmãos, que o batismo é para todo aquele que ouve e que crê no Evangelho de Cristo e que pretende obedecer o Evangelho de Cristo, ele deve ser, segundo Atos capítulo 2 e versículo 38, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os títulos foi a ordem, mas o cumprimento está aqui em Atos 2, verso 38. Numa próxima oportunidade, cremos que traremos aqui para os irmãos e irmãs a história do batismo apostólico. Onde é que surgiu esse batismo que não é bíblico nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? O batismo bíblico, o batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o cumprimento da ordem de Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20. O apóstolo diz assim: assim que já não sois estrangeiros, uma vez que nós somos batizados com o batismo, cumprindo a ordem de Jesus, nós deixamos de ser estrangeiros, deixamos de ser forasteiros, estranhos, e passamos a ser concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Prezados irmãos e irmãs, se nós somos então edificados neste fundamento, se estamos procurando edificar a nossa fé, ter a nossa fé convertida à fé dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que aprenderam diretamente de Jesus, não deve ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não devemos nós compartilhar e ensinar aquilo que nós aprendemos diretamente dos apóstolos? Não devemos nós seguir o que eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente que sim. A propósito, o próprio apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação da palavra diretamente de Deus, após a experiência que nós conhecemos, analisando as Escrituras ali no caminho de Damasco, quando Paulo, um perseguidor dos discípulos de Jesus, foi derrubado do seu cavalo e Jesus falou com ele, e ele então foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho, deixou de ser um perseguidor, passou a ser um perseguido. O que ele disse a respeito do Evangelho que ele pregava? Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, um anjo vindo do céu, que vos pregue um Evangelho que vá além do que eu tenho pregado, seja anátema. Ele tinha tanta segurança de que ele tinha recebido o Evangelho correto, que ele diz que se descer um anjo do céu pregar um outro Evangelho, será falso, será anátema. Nós vamos ficar por aqui, mas vamos dar continuidade nesse assunto de batismo no próximo vídeo. E vamos ver, inclusive, como é que Paulo, que recebeu o Evangelho diretamente de Cristo, batizou. Vamos ao próximo vídeo? Eu aguardo você com muito prazer. E se você tiver qualquer dúvida, não fique com dúvida. Encaminhe a sua dúvida clicando no link que está abaixo desse vídeo. Teremos o maior prazer de te ajudar. Se você não é ainda um inscrito, inscreva-se no nosso canal para receber todas as notificações de novas postagens. Ficamos por aqui, desejando que Deus continue te abençoando, te guardando, e aguardamos você no próximo vídeo. Até breve.